Ontem nós vimos em Apocalipse capítulo 1 que Jesus é apresentado no pátio, e eu digo para vocês, entender o livro do Apocalipse à luz do santuário é importante, porque a nossa doutrina principal é a doutrina do santuário. Ela é a base. Engana-se quem pensa que a nossa doutrina distintiva é o sábado. Existem muitas outras denominações que observam o sábado. A nossa doutrina distintiva, qual é? A doutrina do santuário. Então, no capítulo 1, Jesus é apresentado no pátio. Ele é apresentado como cordeiro morto. No capítulo 2, nós vimos ontem a estrutura, a igreja de Éfeso, que teve o seu período de vigência do ano 31 até o ano 100, que teve o período de vigência dessa igreja. E, na verdade, a irmã White, em Atos dos Apóstolos, na página 585, ela diz assim: o período das 7 igrejas, com seus respectivos nomes, representam a igreja de Deus em 7 diferentes etapas. Então, a cada igreja aqui no Apocalipse representa um período da igreja de Deus. A igreja de Éfeso, o ano 100 ao ano 300, o ano 31 ao ano 100. Período da igreja apostólica. A igreja apostólica é a que lá no ano 538 se tornaria o homem do papado. Então quando a igreja católica diz que eles foram a antiga igreja fundada pelo próprio Cristo, na verdade isso é verdade. Eventos finais, na página 210, a irmã White fala que a igreja primitiva, a igreja apostólica, corrompeu-se, tornando-se então o homem do pecado, o papado. Então, avançando um pouco mais agora para a segunda igreja, a igreja de Esmirna, nós vamos ver que a igreja de Éfeso aceitou a repreensão. Ela aceitou a repreensão, Davi. Porque nós vemos uma mudança de fase. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor, 2:4. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. E volte às primeiras obras. Meus irmãos, existe uma coisa que milita contra a vida espiritual de qualquer pessoa, que se chama tempo. O tempo, ele pode curar feridas, ao passo que também pode ocasioná-la, pode abrir. Gamaliel, quando fez o seu discurso para persuadir os judeus a não perseguirem os discípulos, qual recurso ele utilizou? O tempo. Dê-lhe tempo. Se a obra for de Deus, prospera. Se a obra não for de Deus, cairá. O tempo é um vilão, ao passo que pode ser também um aliado. Então nós temos que tomar cuidado para não permitir que o passar dos anos abata a nossa fé. Quando temos um encontro com Cristo, não é difícil termos aquele calor no coração quando lemos as Escrituras. Não é difícil ter aquela emoção ao abordar uma pessoa na rua e falar: olha, você já ouviu falar de Jesus? Mas vai se passando o tempo e toda esta energia vai se esvaindo, tal qual água entre os nossos dedos. Então, o que aconteceu com Éfeso foi isso. Mas veio a promessa: se vocês voltarem ao primeiro amor, vocês vão comer da árvore da vida. E o período de Esmirna, nós sabemos que é uma segunda fase da igreja, o ano 100 a 323, ou 313, ou ainda alguns colocam o ano 303. 313, o que aconteceu de importante? A pseudo-conversão de Constantino. 303, o período que Diocleciano perseguiu a igreja durante 10 anos, de 303 a 313. Então, alguns colocam 303, outros 313, outros ainda 323 até 25. O que aconteceu dentro desse período? Períodos em que Constantino estabeleceu adoração a domingo, período em que o cristianismo começou a dar as mãos mais fortemente ao paganismo, etc. Apocalipse 2, verso 8. Então, a partir do verso 8, nós estamos no período de Esmirna. Esmirna é mirra. Mirra era uma planta odorífera. Era uma planta que era utilizada para se extrair o sumo e pegar, então, aquele aroma para ser perfume, etc. Nesse período, a igreja foi esmagada.
Nesse período, a igreja foi destroçada pelo Império Romano, por causa de tantas acusações que os judeus, que os cristãos sofreram por parte dos judeus, conseguiu-se incitar o ódio dos romanos contra os cristãos. E nesse período, os cristãos eram mortos aos montes. E aí veio a promessa que eles deveriam ser fiéis até a morte. Quanto mais estes homens eram perseguidos, nesse período de Esmirna, 100 a 303, 13, por ali, mais eles se demonstravam fiéis. Tanto que a pena inspirada registrou que o sangue do mártir é como semente. Quanto mais mata, mais surgem. Mais surgem. E até me recordo que o comentarista do livro de Apocalipse, Araceli de Mello, ele comentou um homem antigo, né, da década de 50, e ele relata uma história que, certa vez, foi separado 7 cristãos para serem mortos, e eles foram levados até o rio. A sentença deles, naquele período gelado, é que eles deveriam adentrar a água até a cintura, nus, e ali eles iriam permanecer até morrerem de frio, que não seria difícil na região que era gelada. E aí os soldados romanos se acamparam às margens daquele lago, e os 7 cristãos, então, despiram-se e adentraram na água. E aí o comandante daquela brigada falou, olha, aquele que quiser desistir, é só vir, renuncia a sua fé, pode pegar as suas roupas e está livre. E quando já à noite urdia o frio, um daqueles cristãos desistiu da fé. Ele foi até esse comandante, renunciou a sua fé, então ele pegou as suas roupas e avançou. E no mesmo instante, esse mesmo comandante começou a despir-se. E aí perguntaram, o que você vai fazer? Aí ele respondeu, viemos para matar 7 cristãos, e 7 cristãos serão mortos. Ele despiu a sua roupa, foi e tomou o lugar daquele cristão que tivera abandonado. Enquanto esses homens estavam a congelar, eles estavam cantando. E um pedaço de uma letra que eles cantaram, e eram bons músicos, como Otacílio, eu imagino, dizia assim, 7 homens dando a vida por Jesus. Sim, 7 homens dando a vida por Jesus. Então a música tinha que se cumprir. E o 7º ocupou o lugar do desertor. Então o sangue de mártir é como semente. Quando você vê um ato de fidelidade, isso nos incita a ter ousadia também. Isso nos incita a levantar pela verdade. E o Império Romano percebeu, não adianta, se a gente continuar matando esse povo, daqui a pouco todo o Império vai ser cristão. E aí irmão White diz, no Grande Conflito, desde as páginas 40 a 60, todos os comentários que eu vou tecer aqui estão dentro desses capítulos, dessas páginas, diz que Satanás então decidiu trabalhar de maneira mais efetiva, hasteando a sua bandeira no seio do cristianismo. Aquilo que ele não conseguiu por perseguição, ele alcançou por meio da transigência. Ela usa essa palavra. Foram feitas concessões. O cristianismo abriu mão de alguns elementos singulares de sua doutrina e o paganismo abriu mão de alguns elementos singulares de sua doutrina, de maneira que puderam então estarem unidos. E agora Satanás alcançou êxito. A igreja poderosa, Esmirna, uma igreja que quanto mais era esmagada, melhor odor exalava, agora se transformou na igreja de Pérgamo, elevada, apostasia, o início do declínio da igreja apostólica. Aquela igreja que quanto mais maltratada, melhor aroma exalava, agora, segundo o verso 13 está, conheça as tuas obras, igreja de Pérgamo, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. A parte final do verso diz, o qual foi morto entre vós, onde habitas, onde está Satanás. A igreja agora passou a habitar no trono de Satanás. O Império Romano estava tornando o cristianismo a religião oficial do Estado. Durante o período da igreja de Pérgamo, era totalmente impopular ser um cristão. Agora, com o imperador sendo cristão, se tornou algo popular. Ser cristão era popular. Os templos dedicados a deuses agora eram utilizados
por cristãos para a sua adoração. E estava na moda, me permita usar esse termo, ser cristão. E a bandeira de Satanás foi hasteada no centro do cristianismo. E a igreja saiu de Esmirna para Pérgamo, onde habita Satanás. Meus irmãos, a transigência e a perseguição são dois elementos presentes em todas as incursões de Satanás contra o povo de Deus. Daniel 1, primeiro ele usou a perseguição. Ele foi até Jerusalém, sitiou, destruiu, matou. Fez o que fez. Quando ele chega em Babilônia, ele faz o que com os jovens agora? Eles deveriam comer à mesa do rei. Deveriam comer a comida do rei. Perseguição e transigência. Quando ele não alcança os seus objetivos até o ponto em que ele quer atingir pela perseguição, ele entra então com algo pior do que a perseguição, que é a transigência. Se eu coloco uma placa ali, não se aproxime, um desfiladeiro logo após a porta, ninguém vai se aproximar. Agora, se eu coloco, há um lindo jardim ali atrás, ainda que seja um despenhadeiro, muitos vão querer se aproximar para ver. Então, a transigência é o recurso que Satanás utiliza para ele alcançar setores que ele não poderia alcançar através da perseguição. E isso demonstrou-se uma verdade no período da igreja de Pérgamo. A igreja passou a habitar onde está o trono de Satanás. Olhem o capítulo 13. Quem é Satanás com seu trono? Capítulo 13, verso 2. E a besta que viste era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como um de leão, e o dragão deu o seu poder e o seu trono à besta. Então a besta tem um trono. Quem deu esse trono para a besta? O dragão. Quem é o dragão? Satanás. Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão. Então o próprio dragão deu o seu trono para a besta. Agora o dragão atuava através de quem? Roma Imperial. Grande Conflito 438 diz assim: em sentido primário, o dragão representa Satanás. Em sentido secundário, representa Roma Imperial. Então Roma Imperial, sendo usado por Satanás, deu o seu trono para a besta, para o papado. E aí o papado, juntamente agora com essa mútua transigência, irmão White usa essa palavra, essa mútua transigência, conseguiu persuadir a igreja a qual passou a habitar onde está o trono de Satanás. Voltem ao capítulo 2 de Apocalipse, verso 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem as doutrinas de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Justamente no período da igreja de Pérgamo, nós estamos no namoro que culminou em um casamento no ano 538. Quem estava namorando? A igreja e o Estado. Este é um conceito bíblico. Daniel 2 apresenta esse conceito de união entre igreja e Estado, casamento. Ezequiel 23 também apresenta esse conceito de união de igreja e Estado, casamento. No período de Pérgamo, então, começou o namoro. E esse namoro concluiu em um casamento em 538, quando, de maneira oficial, o papado se tornou um império mundial. E aqui no verso 14, já temos elementos que descrevem isso. Quem foi Balaão? O Profetas e Reis 439 diz assim: Balaão tinha sido um bom profeta do Deus Altíssimo. Balaão era um profeta, só que agora um profeta apostatado. E quem era Balaque? Rei Moabita. Então nós temos aqui Balaque se unindo a Balaão. Nós temos a união da igreja com o Estado, ou o início disso. E quais foram os recursos que Balaão utilizou para destruir o povo de Israel? Infiltração. Infiltração. Olhem comigo Números 22. Olhem Números 22.
Números 22, verso 7. Perdão, 21, verso 7 primeiro. Números 21, verso 7. A serpente de bronze. Vocês se lembram da serpente de bronze? Quem representa a serpente? Não. Jesus. Jesus. Representa Jesus. Nesse capítulo nós temos Israel sofrendo juízos. E o verso 7 diz: por isso o povo veio a Moisés e disse: Moisés, pecamos porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que ele tire de nós essas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Resultado é que vemos o povo aqui arrependido. Nós estamos a poucos meses da entrada em Canaã, então já estamos há 40 anos de deserto. Na verdade, 40 anos e 6 meses nós estamos aqui. 40 anos e 6 meses. E o verso 22, capítulo 22, me perdoem, capítulo 22 de Números, verso 12. Aqui é Balaão que estava para ir amaldiçoar o povo. Então disse Deus a Balaão: Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo Israel, porquanto este povo é um povo bendito, abençoado. Eles tinham acabado de confessar os seus pecados, agora estavam para entrar em Canaã terrestre. A geração de pessoas acima de 20 anos, quase todos já tinham morrido. Então Israel agora estava só com aquela geração do deserto. Pessoas que eram mais submissas a Deus, e o texto diz que ele era bendito. Olha o capítulo 23, verso 21. Não viu pecado em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Aqui era Balaão falando, olha, Deus falando, né? Não se viu pecado em Israel. Então Israel estava em uma condição pura, assim como a igreja de Esmirna estava em uma condição de pureza. 23, verso 21, capítulo 23, verso 21 de Números. Então, da mesma maneira que a igreja de Esmirna era uma igreja pura e não poderia ser atingida, Israel estava também desfrutando de um período de pureza, não podendo ser afligido. Então, Balaão teve que batalhar com mais astúcia. Ele sabia que perseguição não daria certo. Ele sabia que fazer uma incursão militar contra Israel também não poderiam, porque Israel estava bem, Deus pelejaria por eles. Ele deveria fazer o que então? Infiltrar. Ele deveria levar o povo à transigência. Ok, avancem comigo para Deuteronômio 23. Balaão, sabemos que era um profeta do Deus Altíssimo. Balaão vivia onde? Deuteronômio 23, verso 4. Porquanto não saíram com pão e nem com água para receber os filhos, para receber no caminho quando saís do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia. Balaão era de onde? Mas um outro nome mais atualizado. Babilônia. Babilônia. Atos 7, 2 e 3 diz: saíste da Mesopotâmia, aí o verso 3, da terra dos caldeus, Abraão. Então, Mesopotâmia, Babilônia. Então, de onde Balaão vinha? De Babilônia. As doutrinas que ele iria utilizar para infiltrar em Israel seriam de onde? De Babilônia, doutrinas babilônicas. Ok? Vamos avançar. Vamos avançar para Números, então. Números 31. Números 31, versículo 15. Moisés disse-lhes: deixastes viver todas as mulheres? Verso 16. Eis que estas mulheres foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre o povo. Então Balaão fez o quê? Infiltrou mulheres. Infiltrou mulheres. Ele sabia que só existiria uma maneira dele atingir Israel. Qual seria essa maneira? Levando Israel ao pecado. Se ele levasse Israel ao pecado, Israel então estaria desguarnecido, estaria exposto, seria uma presa fácil para os ataques de Satanás. Meus irmãos, por que cessou a perseguição hoje? Por que a irmã Ati que cessou a perseguição?
ela diz assim, a igreja se conformou com o mundo. Ela se conformou com o mundo. Grande Conflito, página 48, o último parágrafo diz assim, haja o reavivamento da fé e o poder da igreja primitiva e novamente vão se acender as fogueiras da perseguição. Então, Balaão sabia, só existe uma maneira de eu levar esse povo a serem passivos ao ataque, se eles saírem da condição que eles se encontram. Então, ele infiltrou um falso profeta. Não, ele era... Então, Profetas Reis 439 diz que antes ele era um profeta de Deus, mas por causa da avareza, ele se corrompeu, por causa do dinheiro. Ok, capítulo 25. Então ele teria que levar Israel ao pecado, à transgressão, para que ele pudesse infiltrar-se. E foi isso que ele fez. Ele infiltrou mulheres, Israel caiu em pecado, capítulo 25, verso 2. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Meus irmãos, aqui não é simplesmente uma questão de superficial de adorar falsos deuses. Vamos ver o que Salmo diz quanto a esta adoração. Salmo 106. Salmo 106, todos estão lá? Versículo 28. Também se ajuntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Ora, se eu como os sacrifícios dos mortos, é porque eu creio que existe vida após a morte. É porque eu creio que existe vida após a morte. Então, na verdade, eles abraçaram qual doutrina aqui? Imortalidade da alma. O Grande Conflito, na página 588, diz assim, sobre dois grandes enganos, todo mundo será ligado. A imortalidade da alma e a santidade do domingo. Então aqui Israel não só declinou, mas chegaram a comer os sacrifícios dos mortos, crendo assim numa doutrina de Babilônia, que era a imortalidade da alma. Vamos avançando então. Voltem a Apocalipse comigo. Apocalipse 2. Então a experiência da igreja de Pérgamo representa, ou foi representada, melhor dito, pela experiência de Israel pouco antes de entrar em Canaã terrestre. A igreja aqui, em Apocalipse 2, estava se preparando para ir para o deserto. Porque os 1260 anos, Apocalipse 12 não diz que foi o deserto pelo qual o povo de Deus passou? A mulher foi conduzida ao deserto. Israel estava prestes a sair do deserto. Então existe uma conexão entre a experiência de Israel às margens de Canaã com a experiência do Israel espiritual logo depois do início da era cristã, no período da igreja de Pérgamo. Mas existe uma promessa aqui nessa igreja de Pérgamo, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqueles que forem fiéis comeriam maná escondido. Ou seja, a igreja mudaria de fase, porque toda vez que é feito a admoestação, se é aceita ou rejeitada, a igreja muda de fase. É assim que existem as transições das fases. A igreja voltou ao primeiro amor, então foi para Esmirna. A igreja transigiu, foi para Pérgamo. A igreja em Pérgamo, se fosse fiel, teria maná escondido. Quando? Durante os 1260 anos, na fase seguinte, Tiatira. Então, quando olhamos o verso 17, esta promessa viria a se cumprir no período em que a igreja estivesse no deserto. E a igreja foi para o deserto no ano 538. Capítulo 12 de Apocalipse diz isso, em 2 lugares. Que a mulher foi levada para o deserto e ali foi alimentada por um tempo, tempos metade de um tempo, 1260 anos, 1260 dias, ou ainda 42 meses. Se aceita a repreensão, muda a fase para melhor. Se não aceita, muda a fase para pior, que é o que aconteceu com a igreja de Pérgamo, que ela se tornou agora o papado. Capítulo 2, versículo 17, então a igreja comeria o maná escondido. Olhem comigo aqui,
Maná escondido. A igreja comeria maná escondido. A igreja comeria maná escondido. Israel no deserto comeu maná? Atos 7:38 diz assim: e ele foi o que esteve com a igreja no deserto por 40 anos. Então a Bíblia chama Israel de a igreja no deserto, a congregação no deserto. Deuteronômio 8, verso 2, 3 e 4 também vai falar que Deus sustentou Israel no deserto com maná. Então a igreja agora estava para ir para o deserto, onde também teria o maná, mas com uma diferença: esse maná seria escondido. O que seria maná escondido? Circunstâncias desfavoráveis. Circunstâncias desfavoráveis. Deixem aí, olhem capítulo 12 comigo. Apocalipse 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali ela fosse alimentada por 1260 dias ou 3 anos e meio. Verso 14. E foram dadas asas de águia à mulher, e ela fugiu para o deserto, onde foi sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. A mulher foi para o deserto. A igreja lá em Apocalipse 2, Pérgamo, os fiéis estão prestes a ir para o deserto. Deserto, uma situação circunstancial desfavorável. Nós temos esse mesmo quadro também pintado no Antigo Testamento. Olhem comigo 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Aqui nós estamos falando sobre a história de Elias, o tisbita. Nós também estamos falando em um período em que a igreja estaria unida ao Estado, poder civil e poder religioso juntos. Só para contestar isso, comprovar, olhem o capítulo 21 de 1 Reis. 1 Reis 21. 1 Reis 21, versículo 20, diz assim: e disse Acabe a Elias: já me achastes, ó inimigo meu? E Elias respondeu a Acabe e disse: achei-te, porquanto você, Acabe, já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos de Deus. O Estado tinha se vendido. Verso 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque sua esposa Jezabel o incitava a fazer o mal. E Jezabel, uma profetisa pagã, religião apostatada, unida ao rei de Israel, poder civil, união de igreja e Estado. Qual é o resultado? Apostasia, capítulo 17, verso 1 de 1 Reis. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vai, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou nestes anos, que nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Senão segundo a minha palavra. Nestes anos, quantos anos? Lucas 4, 25 e Tiago 5, 17. 3 anos e 6 meses. Não haveria chuva. Ali, no caso, chuva literal. E a irmã White, comentando essa parte, ela fala assim, que Deus fez isso para conceder tempo a Jezabel, para ela se arrepender. Porque lá na igreja de Tiatira, quem é que está atuando contra a igreja? Lá na igreja de Tiatira? Jezabel. Jezabel está atuando no Apocalipse. A igreja de Tiatira está perseguindo os santos, assim como ela perseguiu aqui no passado. Não haveria chuva. Profeticamente falando, o que seria chuva? Deixem aberto aqui, olhem Deuteronômio 32. Pode ser muitas coisas, mas vamos ver o que seria aqui, que vai se coadunar melhor com a realidade do que aconteceu durante os 1260 anos. Deuteronômio 32, todos estão lá? Versículo 1 diz assim: inclina os teus ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, diz o Senhor. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho. Então, o que seria quando a Bíblia fala que o céu se cerraria e não haveria chuva? Não haveria doutrina, a palavra seria manipulada, a palavra de Deus seria velada por um clero que não iria permitir as pessoas terem acesso. Estamos fazendo uma aplicação à história de Elias. Então, durante 3 anos e meio, não houve chuva literal em Israel. Mas isso dentro de uma tipologia seriam uns 3 anos e meio, que seriam 1260 anos, que não haveria doutrina,
durante o período de supremacia papal. Olhem comigo Apocalipse 11. Apocalipse 11, verso 2. Vamos para o verso 3 direto. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 anos, ou por 3 anos e meio, vestidas de saco, circunstâncias difíceis. Verso 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Quem seria essas duas oliveiras? O Novo e o Velho Testamento. O Novo e o Velho Testamento. Verso 6. Eles profetizariam por quanto tempo? 3 anos e meio. Estes têm poder para fechar o céu, para não chover nos dias da sua profecia. Então a Bíblia mesmo já fala que também não haveria o quê? Durante 1260 anos? Chuva, que seria não ter a palavra, a profecia, o mesmo que aconteceu nos dias de Elias. Voltem a Elias comigo agora. 1 Reis 17. 1 Reis 17, todos estão lá? Então não haveria então um período de 3 anos e meio sem doutrina, tanto nos 1260 anos quanto nos dias de Elias. Capítulo 17, verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, 1 Reis 17, verso 9, levanta, Elias, e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu darei ordem a uma mulher viúva para que te sustente. Durante 3 anos e meio, Elias foi para onde? Para Sarepta. Vocês sabem o que significa o nome Sarepta no idioma hebreu? Lugar de fundição. Lugar de fundição. Durante 3 anos e meio, Elias permaneceria num lugar de fundição. Malaquias 3,3 diz, e assentar-se-á como fundidor de prata, purificando o ouro, purificando os filhos de Israel. Então, durante 3 anos e meio, o povo de Deus seria purificado através das perseguições papais. Durante 3 anos e meio, Elias seria sustentado por uma mulher num deserto, também, que seria lugar de fundição, caráter sendo aperfeiçoado. Vamos avançando. Capítulo 18. Capítulo 18. Jezabel, então, estava destruindo todos os profetas de Baal, todos os profetas do Deus verdadeiro, destruindo todos, mas alguns não. Verso 4, 18, verso 4. Porque sucedeu que, disse Obadias, Jezabel, matando os profetas do Senhor, eis que eu tomei de 100 em 100, de 50 em 50 profetas, e os escondi na cova, e os sustentei com pão e água. Em outras palavras, durante 3 anos e meio, esses 100 profetas foram sustentados com maná escondido, comendo pão lá dentro de um buraco, maná escondido. Então eu posso aplicar esse pão que eles estavam comendo dentro dos buracos ao maná escondido que a igreja viria a comer no deserto. No final dos 3 anos e meio, houve então chuva. Assim como no final dos 3 anos e meio, no ano de 1798, o livro de Daniel foi descerrado. E então, novamente, a luz pôde brilhar das profecias. Voltem comigo a Apocalipse, verso 23. E destruirei com morte os seus filhos e a todas as suas filhas, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apocalipse 13, verso 10. Apocalipse 13, verso 10. E darei a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 13, 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém fere a espada será ferido. Isso se cumpriu com Jezabel? Tanto no tipo quanto no antítipo. O que aconteceu com Jezabel literal? Ela morreu de uma queda e depois foi devorada por animais. O que aconteceu com Jezabel espiritual? Sofreu uma ferida de morte no ano de 1798. Quando veio novamente a chuva, quando o livro de Daniel foi aberto.
Esse último verso de Apocalipse, capítulo 2, que lemos, diz que Deus, ele pôde operar todos esses juízos. Por quê? Por que ele pôde executar todos esses juízos? Segundo o capítulo 2 que a gente leu. Porque ele sonda os corações. Ele sonda os corações. É ele que tem essa prerrogativa de fazer essa avaliação. Por isso ele pôde julgar Jezabel, por isso que ele pôde julgar Acabe, por isso que ele pôde julgar o sistema papal. Jesus, em João 12, se não me falha a memória, ele diz, eu não condeno aqueles que não aceitarem a minha palavra, pois eu não vim ao mundo para condenar, senão para salvar. Haverá naquele último grande dia alguém que os julgue, e esta é a palavra que eu tenho dito. Mesmo que aos olhos humanos uma pessoa possa parecer estar caminhando em um caminho errado, o homem não tem condições de julgar, porque nós só podemos ver no máximo o exterior. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 4, verso 5, diz assim, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz ou tornará visível o que está oculto, e então ele dará a cada um segundo as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Versículo 6 segue dizendo, e eu, irmãos, apliquei estas coisas entre mim e Apolo, para que em nós, por vós, vocês aprendam a não ir além do que está escrito. O homem não pode ir além do que está escrito. Estar escrito, em outras palavras, seria além do que é visível. Jesus é quem sonda as nossas entranhas, Hebreus 4:12, que vocês conhecem. É a espada de 2 gumes, que penetra fundo, e é ele que vai executar o juízo, porque ele consegue ver além do que está escrito. E é por isso que ele pôde julgar com justiça. Apocalipse 16 diz, ele é aquele que julgou com justiça a grande prostituta. O Senhor sabe dosar o nível do juízo que precisa ser aplicado. O ser humano não. A nossa visão é muito superficial. A nossa visão é muito imprecisa das coisas. É muito imprecisa. Segundo Crônicas 15:17 diz assim, todos os dias de Asa, o seu coração foi perfeito diante do Senhor. Ou, ao contrário, o coração de Asa foi por todos os dias de sua vida perfeito diante do Senhor. Mas os altos ele nunca destruiu. Ele nunca destruiu o centro de adoração. Mas a Bíblia diz que o seu coração foi perfeito diante do Senhor. Se fôssemos avaliar o externo, iríamos dizer que Asa tinha sido reprovado. Ainda mais que no mesmo capítulo diz que ele até prendeu o profeta, que ele não quis ouvir. Mas mesmo assim, Deus, que é onisciente, sabe que ele fez aquilo na sua ignorância. É por isso que haverá um dia, diz a palavra, que Deus há de julgar com justiça. E nós devemos esperar ansiosos esses dias, meus irmãos. Nós vamos avançar agora na próxima oportunidade, porque já passamos do nosso tempo, nessa mesma linha de raciocínio, agora indo para o Santíssimo. Né? Nós avaliamos a igreja de Pérgamo e vamos agora depois para o Santíssimo para a gente concluir essa parte de Apocalipse. Eu não vou entrar nos mínimos detalhes, porque senão não daria tempo. E eu acredito que o que já é mais rudimentar, já deveríamos assim, saber também aquilo que já está mais simples, assim, né? Talvez essas conexões que daria um pouco mais de trabalho, né? Mas o básico, a gente pode pegar Urias Smith, Araceli de Mello, que eles colocam ali, e também o profundo, mas aspectos mais básicos, datas, períodos, todas essas coisinhas. Que Deus possa nos ajudar a entendermos esse maravilhoso livro, meus irmãos.